Muitas eras da história foram chamadas de eras de ouro, períodos marcados por paz, prosperidade e avanços notáveis. Poetas gregos e romanos usavam a expressão para descrever épocas em que arte, ciência e filosofia floresceram, acompanhadas de progresso econômico impressionante. Contudo, essas fases gloriosas nem sempre eram tão douradas para todos. Enquanto as elites prosperavam, as classes mais pobres frequentemente enfrentavam grandes dificuldades, trabalhando arduamente por muito pouco. Vamos explorar como era a vida para os mais pobres durante algumas das eras de ouro mais famosas da história. Antes disso, não se esqueça de se inscrever no canal para mais conteúdos fascinantes sobre história e comentar quais outros períodos históricos você gostaria que abordássemos a seguir. Renascimento, de 1400 a 1600. O Renascimento teve origem em Florença, na Itália, e seu nome, que em francês significa renascimento, reflete a essência desse período marcante. Ocorrendo entre os anos de 1400 e 1600 na Europa, o Renascimento floresceu em um momento em que o sistema feudal estava em declínio. Exploradores desbravavam novos continentes e a economia passava por um crescimento significativo. Inovações tecnológicas, como a prensa de tipos móveis e a pólvora, também impulsionaram transformações profundas na sociedade. Esse período foi uma era de esplendor artístico e cultural. Grandes nomes como Leonardo da Vinci e Michelangelo criaram obras-primas que continuam a ser reverenciadas até hoje. Esses artistas moldaram não apenas a estética da época, mas também a maneira como a humanidade via a si mesma e o mundo ao seu redor. A sociedade renascentista era marcada por profundas desigualdades. A posição social de uma pessoa era amplamente determinada por sua renda, ocupação e poder político. Esses fatores influenciavam diretamente o tipo de alimento consumido, as roupas usadas e até mesmo as condições de moradia. Para a classe trabalhadora, especialmente os não qualificados, a vida era extremamente precária. Não havia sindicatos ou guildas para protegê-los, e a segurança no emprego era praticamente inexistente. Trabalhadores que não atendiam às expectativas de seus empregadores podiam ter seus salários reduzidos ou até mesmo serem demitidos. Muitos viviam em condições humildes, com casas pequenas e simples, frequentemente com apenas um cômodo, e alimentavam-se de comidas básicas, como pão e sopas feitas com restos. Embora o Renascimento seja frequentemente lembrado por seu esplendor artístico e avanços culturais, a realidade de muitos era marcada por dificuldades e contrastava fortemente com as imagens idealizadas que associamos ao período. A Era Dourada Americana, de 1878 a 1890. A Era Dourada, além de ser o título de uma fascinante série da HBO, refere-se a um período histórico nos Estados Unidos que se estendeu aproximadamente de 1878 a 1890. Durante esses anos, o país passou por um rápido avanço tecnológico, impulsionado pela inovação que levou a um aumento na produção de ferro e aço. Esse progresso gerou uma maior demanda por recursos naturais como madeira, ouro e prata, e incentivou o desenvolvimento ferroviário, criando novas oportunidades econômicas e tornando bens mais acessíveis para os consumidores. Empresários como John D. Rockefeller e Andrew Carnegie prosperaram extraordinariamente, acumulando vastas fortunas graças ao crescimento acelerado da economia e às novas tecnologias. A classe média também se beneficiou de algumas dessas mudanças, mas nem todos compartilharam desses avanços de forma igualitária. Escritores como Mark Twain e Charles Dudley Warner apelidaram esse período de Era Dourada, um termo que simboliza a opulência e o brilho superficial que escondiam graves problemas de corrupção política e desigualdade social. Abaixo dessa fachada de prosperidade, agricultores enfrentavam grandes dificuldades. Muitos lutavam para pagar suas contas e alimentar suas famílias, enfrentando desafios como secas, pragas de insetos, queda dos preços agrícolas e altas taxas de juros. Esses problemas eram frequentemente atribuídos à expansão das ferrovias, ao domínio de empresas monopolistas, às hipotecas onerosas e aos altos custos de equipamentos agrícolas. Os trabalhadores industriais também sofriam. Longas jornadas em condições perigosas e salários baixos eram a realidade para a maioria. Do ponto de vista dos menos favorecidos, a Era Dourada era um período de luta e angústia,
enquanto industriais e financistas construíam algumas das mansões mais luxuosas da história americana. Apesar das profundas desigualdades e desafios sociais, a Era Dourada deixou um legado de progresso, incluindo o desenvolvimento de uma infraestrutura ferroviária que ajudaria a moldar o futuro do país. Foi uma época de contrastes extremos, marcada tanto por realizações tecnológicas quanto por graves injustiças sociais. Bela Época, de 1871 a 1914. O período da Belle Époque na França, que se estendeu do final da Guerra Franco-Prussiana em 1871 até o início da Primeira Guerra Mundial em 1914, foi uma era marcada por otimismo, paz, crescimento econômico e avanços em tecnologia, ciência e cultura. Foi uma época de grandes realizações, embora nem todos os franceses tenham se beneficiado igualmente. Entre os marcos mais memoráveis desse período está a construção da Torre Eiffel, erguida para a Exposição Universal de 1889, e o surgimento de ícones culturais como o Cabaré Moulin Rouge, que encantava o público com espetáculos vibrantes. Também foi durante esse período que o cinema começou a ganhar forma, com os irmãos Lumière apresentando as primeiras exibições públicas de filmes. O movimento artístico Art Nouveau ganhou força, caracterizado por suas linhas orgânicas e influenciado por artistas como Gustave Klimt e Hector Guimard. Além disso, figuras como Henri Matisse, Paul Gauguin e Pablo Picasso desafiaram as convenções artísticas, trazendo inovações que moldariam a arte moderna. A Belle Époque foi, sem dúvida, um período de efervescência cultural e criatividade. No entanto, por trás de todo esse brilho, havia grandes disparidades sociais. Embora a alta sociedade celebrasse o progresso, muitos franceses viviam em extrema pobreza. De acordo com um estudo de 1882, apenas 27% dos parisienses eram considerados de classe alta ou média, enquanto 73% viviam na pobreza. Camadas mais baixas da população enfrentavam condições de vida precárias, com trabalhadores urbanos habitando quartos apertados e mal remunerados, e camponeses rurais continuando a lutar com a pobreza crônica. Apesar de suas promessas de progresso, a Belle Époque foi um período de contrastes. Enquanto a elite desfrutava de avanços artísticos e culturais, as classes mais baixas ficavam à margem, lutando para sobreviver em uma sociedade que, muitas vezes, ignorava suas dificuldades. Foi uma era de esplendor e desigualdade, marcada tanto pelo seu brilho quanto pelas sombras. O Iluminismo, que se estendeu de aproximadamente 1685 a 1815, foi uma era de avanços intelectuais, científicos e culturais que moldaram profundamente o mundo moderno. Durante esse período, houve um grande foco em disseminar conhecimento, promover a razão e questionar tradições. Ele também foi marcado por eventos históricos importantes, como as revoluções americana e francesa. Grandes pensadores, como Voltaire, Montesquieu e Rousseau na França, e Thomas Jefferson nos Estados Unidos, produziram escritos que desafiavam o status quo e defendiam ideais como liberdade, igualdade e os direitos humanos. Jefferson, por exemplo, foi um dos principais autores da Declaração de Independência dos Estados Unidos, influenciado pelos princípios iluministas. No entanto, o iluminismo não foi apenas uma era de ideias. Foi também um período de contrastes sociais. Embora intelectuais buscassem avanços científicos e sociais, muitas pessoas enfrentavam pobreza extrema. Durante a década de 1780, invernos rigorosos, secas e más colheitas devastaram as classes mais baixas da Europa. Em 1820, estima-se que 84% da população mundial vivia em pobreza absoluta. Alguns intelectuais e economistas da época acreditavam que a pobreza era inevitável ou até necessária para manter a ordem social. Por exemplo, o inglês Arthur Young escreveu em 1771 que as classes mais baixas devem ser mantidas pobres ou nunca serão industriosas. De forma semelhante, o economista holandês Bernard Mandeville argumentou que para tornar a sociedade feliz é necessário que muitos permaneçam ignorantes e pobres. Essas visões elitistas refletem a desigualdade extrema do período. A Revolução Francesa, no entanto, trouxe uma mudança significativa nas atitudes. Influenciada pelas ideias iluministas, ela defendia liberdade, igualdade e fraternidade, buscando justiça social e soberania popular. Camponeses,
sobrecarregados por impostos e explorados pelo sistema feudal, frequentemente se rebelaram, exigindo melhores condições de vida e direitos básicos. Esses eventos foram marcados por tensões, lutas e transformações que moldaram o curso da história. Embora o Iluminismo tenha produzido ideias que promoviam progresso e liberdade, a realidade da época era marcada por desigualdades profundas. É um período que reflete tanto as aspirações humanas quanto as dificuldades enfrentadas para alcançá-las. A França durante a Era Vitoriana, de 1837 a 1901, embora não governada pela Rainha Vitória, compartilhou muitos dos desafios e avanços dessa época marcante no Reino Unido. Este período, nomeado em homenagem à monarca britânica, foi caracterizado por paz na Grã-Bretanha e grandes avanços tecnológicos, científicos, artísticos e literários. A prosperidade econômica foi impulsionada pelo comércio global e pela expansão imperial britânica, especialmente na Ásia e África, onde o Império estabeleceu inúmeras colônias. No entanto, esse crescimento rápido trouxe sérias consequências para as classes mais baixas. Nas cidades, a falta de moradias adequadas levou ao surgimento de favelas densamente povoadas, descritas pelo escritor Charles Dickens como locais de obscura miséria. Nessas áreas, doenças como cólera, tifoide e tuberculose se espalhavam rapidamente, e as taxas de mortalidade infantil eram alarmantemente altas. A industrialização, um dos grandes motores do período, dependia, em grande parte, do trabalho infantil. Crianças pobres eram frequentemente empregadas em condições perigosas, como na mineração de carvão, limpeza de chaminés e manutenção de máquinas em fábricas. Esses empregos não apenas eram fisicamente exaustivos, mas também extremamente arriscados, resultando frequentemente em ferimentos graves ou até mesmo mortes. As longas jornadas de trabalho eram extenuantes, e as mãos pequenas das crianças, valorizadas para tarefas específicas, tornavam-se vulneráveis a acidentes. Embora algumas leis tenham sido aprovadas para restringir o trabalho infantil durante a Era Vitoriana, muitas crianças já haviam sofrido os impactos desse sistema explorador antes das reformas entrarem em vigor. Culturalmente, o período trouxe avanços que inspiraram movimentos futuros, como o steampunk e obras como a Liga Extraordinária. No entanto, para muitos dos que viveram a realidade das cidades industriais, o glamour associado à Era Vitoriana era um contraste gritante com as dificuldades diárias. Então, considerando os desafios sociais e as conquistas culturais, qual era histórica seria a mais difícil para se viver? Deixe sua opinião.